não quero mais ser obreira. E aí eu decidi de vez realmente sair. Realizei o sonho de um dia sair do Brasil, de ter todo aquele glamour, morar na Europa. A depressão, ela não saía de mim. Minha família foi do espiritismo, minha mãe, meu pai. Então a nossa família era muito conturbada, a nossa casa tinha muitas assombrações, né? E eu tinha muitas visões, eu tinha vontade de morrer. Quando o Bispo Macedo começou lá no Coreto, a minha mãe foi nessa reunião do Coreto e minha mãe começou a levar a gente nessas reuniões do Coreto. E ela também passou a ser da funerária, até que ela foi para a abolição, se tornou obreira. Quando a minha mãe se converteu, tudo acabou, a nossa casa passou a ter paz e a criação. E aí foi quando a gente foi recebendo aquela palavra, aquela estrutura da palavra de Deus. E aí, nesse decorrer, eu fui levantada obreira muito rápido. Eu amava tudo aquilo ali, fazia obra, eu me dedicava 100% da minha vida sempre foi dentro da igreja. E aí, num decorrer, quando eu comecei a fazer 15 para 16 anos, eu comecei a olhar o mundo de uma maneira diferente, né? E foi quando eu comecei a fazer amizades fora da igreja. Até então eu ainda era obreira, mas o mundo começou a se apresentar para mim, né, com pessoas assim, surfistas, tudo assim que meus olhos, eu olhava, eu queria estar ali perto, os surfistas, estar na praia junto com eles, e eu comecei a gostar, né? Foi quando eu comecei a mentir para minha mãe e que eu ia para a igreja e eu não ia para a igreja. E foi quando eu me afastei de vez e eu cheguei até ao pastor na época e falei, eu não quero mais, eu entrego meu uniforme, eu não quero mais ser obreira. E aí eu decidi de vez realmente sair. Eu conheci uma pessoa que me convidou para fazer um teste. Ah, você dança muito bem, você tem postura, você tem presença para palco. Você não quer fazer entrar na banda? E aí eu aceitei fazer esse teste e aí eu passei a fazer parte desse grupo, que era um grupo de música de axé, era show, aberturas desses grupos famosos no Paraná, na Minas Gerais, praticamente no Brasil, a gente viajava muito para fazer show. E aí eu comecei a entrar nesse meio de modelo, tirar fotos, revistas, desfiles nas noites. Durante alguns anos da minha vida, foi essa realidade que eu tive. Tá sempre no meio artístico, tá sempre no meio de pessoas famosas, tá sempre no meio dançando, tá sempre em restaurantes, né, em festas, em baladas que eu nunca imaginava estar um dia. E aí, num período, eu saí da banda e eu já estava com meus 23 anos. Foi quando eu ingressei numa empresa. Eu tive muito problema com invejas naquele lugar, né? Por eu ter me tornado a melhor funcionária, a que batia metas. E aí criou uma inveja muito grande em cima de mim nessa época. E eu ainda passei a me relacionar com o dono da empresa. Foi quando uma pessoa não aceitou e queria estar no meu lugar, estar na minha posição, estar com ele. E aí foi quando essa pessoa virou para mim e falou, eu vou destruir você. Essa pessoa fez um trabalho de macumba. Foi aí que eu comecei a ter depressão. Quando eu terminei o meu relacionamento com o dono da empresa, foi quando eu fui para a Itália. Cari passeggeri, benvenuti in Italia. Realizei o sonho, todo o meu sonho de um dia sair do Brasil, de ter todo aquele glamour, morar na Europa. Frequentava lugares
onde eram festas assim, onde só tinha artistas, onde só tinha pessoas famosas. Eu estava sempre lá. Eu frequentei os melhores restaurantes da Itália, eu frequentei as melhores noites da Itália e eu não consegui ser feliz lá. Eu fugi da depressão daqui, achando que eu fosse lá ser feliz, eu não consegui ser feliz. A depressão ela não saía de mim. Quando eu voltei para o Brasil, eu procurei de volta aquele relacionamento que era o meu ex-patrão. Voltamos a nos relacionar. Voltei para a empresa dele, a trabalhar novamente na empresa dele. E foi quando veio mais... Aí foi quando massacrou a pessoa que fez o ritual, fez de novo para mim. E ali que foi o meu fundo do poço. Ali eu comecei a ter uma depressão fortíssima. Foi quando eu... comecei a sentir muita vontade de chorar, eu ficava olhando para o além e eu chorava. Eu lembro que eu às vezes estava na mesa bebendo do bar, bêbada. E eu falava de Jesus para as pessoas. Eu falava assim, a época boa era quando eu era da igreja. Quando eu via alguém chorando, eu falava, vai na Igreja Universal, vai na sessão de descarrego. Eu evangelizava as pessoas, mas bêbado, ninguém me levava a sério, né? O meu corpo se encheu de ferida. E aí eu pedi demissão, não queria mais saber de trabalhar. Me tranquei, me isolei na minha casa, me tranquei dentro do meu quarto. E foi assim, né, que eu sozinha comecei a sentir saudade de Jesus. E aí, nas madrugadas, eu vendo o programa, uma vez eu vi lá o Fala Que Eu Te Escuto, apareceu lá o Bispo Clodomir. Olá, amigos, que Deus abençoe a todos. Veio aquela saudade daquela época, veio tudo na lembrança de quando eu era obreira. E eu quis vir aqui no solo. Engraçado que eu falava assim, eu vou para qualquer igreja, mas eu não quero voltar para a Universal. Tanto é que eu fui. Eu tentei frequentar umas 3 igrejas da Barra da Tijuca, onde era modinha, onde os artistas iam, mas eu não queria vir na Igreja Universal. E foi aqui que eu parei. Já me preencheu, já saí daqui diferente. E quando eu cheguei no domingo na igreja, estava começando a fogueira santa, nem sabe o que era. Eu entendi o espírito que o bispo pregou. Eu lembro que quando eu subi no altar para pegar aquele envelope, o bispo falou, você tem que fazer o seu maior pedido. E quando eu olhei para aquele envelope, eu falei assim, o meu maior pedido hoje é receber o Espírito Santo. Porque eu tinha consciência de que sem o Espírito Santo eu nunca ia conseguir sair daquela vida. E ali eu buscava, eu falava, meu Deus, me dá o Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo. E foram 40 dias de jejum também, de meia-noite a meio-dia eu jejuava. E eu ainda trabalhava naquela loja. E o patrão ainda estava me assediando. Mas aí eu já comecei a dizer não. Eu não queria mais usar aquelas roupas mundanas, roupas sensuais. Eu falei, eu vou me desfazer de tudo, vou vender tudo isso e também vou me desligar do meu passado todo. Tudo que foi um presente que eu ganhei daquela pessoa, vendi tudo. Eu fiz lá na minha casa o bazar do Monte Sinai. No dia de vir cumprir o voto, eu botei no envelope aquele sacrifício, eu botei um monte de perfume no envelope e eu vim dentro do carro tão feliz, mas era uma felicidade tão grande que antes de chegar no altar eu já falei em línguas, dirigindo dentro do carro, eu já fui batizada no Espírito Santo. E era uma alegria tão grande dentro de mim, uma certeza, uma vontade de falar de Jesus para todo mundo, um arrependimento tão grande de ter abandonado a fé, né? Porque a gente foi criada na igreja. Eu tive toda a oportunidade de... Todos os meus amigos se tornaram pastores, bispos, esposa da minha irmã permaneceu. E eu me afastei para conhecer algo que não me deu nada, só me fez perder. Eu tenho nojo quando eu passo perto de um lugar e vejo as meninas bêbadas, eu olho, eu fico com nojo de tudo aquilo. Porque eu não tinha, quando eu era obreira na primeira vez, eu não sentia nojo, eu sentia vontade de estar igual a elas. Hoje eu tenho um repulso de ver tudo aquilo. Então, eu vi que verdadeiramente houve um novo nascimento. Eu fui batizada no Espírito Santo antes de me batizar nas águas. E hoje eu não tenho mais vazio, né? Aquela depressão, aquele vazio, aquela ilusão, hoje não existe mais.
Graças a Deus, a minha família toda serve ao Senhor. Hoje eu não sou mais forasteira, que some, desaparece, viaja, vai embora, não. Graças a Deus. Hoje eu tenho a minha família, graças a Deus. Eu tenho meu esposo, na mesma fé que a minha, no mesmo propósito, né? E graças a Deus, hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho a verdadeira felicidade, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, só Ele é que dá essa verdadeira alegria, essa verdadeira felicidade, essa paz. Tudo que eu tentei buscar no mundo, que eu procurei, não tem, não existe, não existe. É só o Espírito Santo mesmo que preenche o vazio que existe dentro do ser humano. É o espaço certinho dele. E isso não tem preço. E eu que quis escrever a minha história, hoje Deus escreveu ela para mim.